tratamento neural baseado na neurodinâmica, que é uma Exatamente. poderosa ferramenta, importantíssima para nós fisioterapeutas. E a gente vai conversar com o Gunther Loeffler, que é fisioterapeuta também de Campinas. Eu sou Henriqueta Teixeira, para quem não me conhece, de Belo Horizonte. E o Gunther é de Campinas. Então, seja bem-vindo, Gunther, e eu gostaria que você se apresentasse. Tá bom. Boa noite, Henriqueta. Boa noite a todos. É, Meu nome é Gunther Loeffler, eu sou fisioterapeuta aqui em Campinas, sou formado há 23 anos, eu sou sócio proprietário de uma clínica que trabalha basicamente com fisioterapia neuromusculoesquelética. Nós temos aqui também, igual a Henriqueta, uma escola, um braço da minha clínica é uma escola de cursos, né, que a gente traz aí grandes nomes da fisioterapia. E eu ministro o curso, né, de tratamento neural baseado na neurodinâmica. Nós temos aí alguns organizadores pelo Brasil, dentre eles a Henriqueta Teixeira em Belo Horizonte. Nós temos ali o Márcio em João Pessoa, o Guilherme Couto em Brasília, e eu que sou meu organizador aqui em Campinas. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí da neurodinâmica, né, como que funciona, como que a gente avalia, como é que a gente trata. Então a gente vai dar só um cheirinho aí para o pessoal entender um pouquinho qual o valor dessa ferramenta, né, para o fisioterapeuta moderno aí, para lidar com esse tipo de condição, né, que é uma das piores condições, né, para os nossos pacientes, né, que são as dores irradiadas. E bom, então nós vamos bater um papinho aí sobre isso hoje. Que bom. Então, relembrando, né, que nós fisioterapeutas devemos ter uma caixa de ferramentas bem robusta, e essa é mais uma ferramenta muito importante por se tratar de nervo, né, que é uma abordagem não tão nova, mas difícil. E que com o treinamento correto, a gente resolve muito problema, né? E tira muito paciente da crise de dor e tira muito paciente também de talvez alguma cirurgia que poderia passar pela vida sem, né, Gunther? É. A Então gente é sabe, mais né, uma. que em relação a isso que você acabou de mencionar, né, de cirurgia, sabemos ali que mais de 80% da população adulta tem ou terá dor nas costas, né? Uma grande parcela desses pacientes possuem hérnia de disco, né? Sabemos que das hérnias de disco, 3% vão para a cirurgia. E a gente sabe que a recomendação médica é de 40%. Então, nós temos um gap aí de 37% que a gente consegue tirar da cirurgia, né? Então, é um número bem grande, né? Que tem a indicação para cirurgia médica, né? Às vezes eles não estão muito inteirados aí em relação às indicações verdadeiras, né? Recentes na literatura, porém, a gente sabe que tem esse gap e a gente consegue salvar muita gente aí. É bem interessante e o paciente fica muito gratificado aí com a gente, né? Ele fica muito... é, é, ele fica, como fala, grato eternamente para a gente, né? Porque por ter escapado, né, de um procedimento cirúrgico. Verdade. E tudo começa pela avaliação. E como que a gente pode, através da neurodinâmica, primeiro, né? O que é a neurodinâmica? E numa sequência, se você achar direto, como que a gente consegue triar um paciente que é elegível para ser trabalhado no tratamento neural ou na neurodinâmica? Boa. Então vamos lá. Primeiramente o conceito, né? O que é neurodinâmica, né? Neurodinâmica é a aplicação clínica da fisiologia
e da mecânica do sistema nervoso, né? Integrado com o sistema musculoesquelético. Então, traduzindo isso, né? Então, nós vamos mexer na fisiologia, então, fisiologia em relação à diminuição da sensibilidade, do aumento de fluxo sanguíneo, né, para esse nervo. E na mecânica, né, devolver, né, viscoelasticidade para esse sistema, então, deixar ele, de novo, apto a receber tensionamento e apto a receber compressão, né, porque a gente sabe que é um das funções do nervo é aguentar ser esticado e aguentar ser comprimido. Então, esse é o objetivo principal da neurodinâmica. E integrado com o sistema músculo-esquelético. Por quê? A gente sabe que os nervos eles passam por entre os nervos. E quem inerva por entre os músculos. E quem inerva os músculos são os nervos. Deu uma travadinha, aí você estava falando por quê antes? Tá. Integrado com o sistema músculo-esquelético, é isso? Aí que Isso, ficou? isso. Tá. Integrado com o sistema musculoesquelético. Por quê? Porque a gente sabe que os músculos, os nervos, eles passam por entre os músculos, né? E a gente sabe também que os nervos inervam os músculos, né? Eles que levam potenciais de ação para os músculos. Então não dá para dissociar um do outro, tem que estar integrado. Então essa é a definição, né, da neurodinâmica. A gente sabe que a neurodinâmica ela é complexa, né? Ela tem muitas entrelinhas, né? Então é uma técnica que você precisa estudar a fundo, né? Então não é só fazer o curso, a gente continua estudando, né, para fazer todo mundo entender aí como que funciona a neurodinâmica. Então a neurodinâmica ela trabalha com as interfaces, ou seja, tudo que toca o nervo. Né? A gente sabe que tudo que toca o nervo pode, então são músculos, são forames, são fáscias, ossos, né? Tudo isso pode interferir, né, no bom funcionamento do nervo. Então a gente tem que entender quais são as interfaces, né, e para conseguir lidar melhor com esse nervo também. Qual foi a outra pergunta aí, Henriqueta? Como que a gente pode elaborar, né, triar o nosso paciente através de uma avaliação fisioterápica ou fisioterapêutica? Você vai iniciar todo o tratamento com uma avaliação. Sim. E aí, como e quando que eu vou entrar com essa abordagem, com a neurodinâmica, para triar, para saber se esse paciente é elegível para o tratamento neural. Boa. Em relação a como que você vai triar, né? Primeira coisa, né? Na avaliação, principalmente na história, a gente tem que ficar atento, né, aos descritores neuropáticos. Né? Então, quando o paciente começa a relatar que ele não tem só dor, ele tem formigamento, que ele tem choque elétrico, que ele tem repuxamento, tensão, ele não consegue esticar o membro porque gera sintomas, né? Ele está com perda de força. O membro está pesado. Eu já escutei muito esse termo também, que fala um pouco da falta de força muscular. Isso. Não precisa ser uma falta de força muscular que ele não dá conta de fazer. Ele até faz o movimento, anda, deambula, mas sente o peso, o membro pesado, por exemplo. Exatamente. Às vezes eles relatam que o membro está frio, né? Então, e às vezes você pega no membro, né, nos dois braços do paciente, por exemplo, e você sente uma diferença de temperatura. Então, isso também é um descritor neuropático. Esses são os descritores neuropáticos. Então tem que estar atento. Dor também é um dos descritores, porque problemas neuropáticos podem gerar dor, mas o que diferencia de descritores neuropáticos, principalmente, é formigamento, choque elétrico, perda de sensibilidade, alodínia, perda de força, perda de reflexo, né? Então tudo isso leva a gente a entender que está ocorrendo algum problema neural com esse paciente. A partir daí a gente pode fazer a avaliação, o nosso exame neurológico, né, de beira de leito. A gente fala que são os testes, né, de sensibilidade, os testes de força, né, os testes de temperatura, né, da sensibilidade.
E, principalmente, né, a gente sabe que os testes de tensão neural são aí o carro-chefe, né, da neurodinâmica para saber se o problema é neural ou não, se a gente vai conseguir intervir, né, com a neurodinâmica ou não nesse paciente. Né, os testes de tensão neural são os testes no qual nós vamos esticar os nervos, então você tem que saber onde que ele começa, onde que ele termina e como que você vai esticar. Né? Você vai segurar uma ponta e esticar a outra desse nervo para saber se ele está acometido. Normalmente a gente compara, né, por exemplo, o lado direito com o lado esquerdo, né, para saber se estão com os mesmos sintomas e com a mesma amplitude de movimento, e se o teste de tensão neural, né, no membro acometido está gerando o sintoma que o paciente veio te procurar. Né? Falou, pô, eu estou sentindo uma queimação aqui no bíceps. Né? Você faz o teste e procura por essa queimação esticando o nervo do paciente. Então, outra coisa, né, a gente pode fazer a diferenciação. Né, então, a gente pode provocar, por exemplo, o nervo fazendo teste, né, do nervo. Deixa eu tentar afastar aqui para ficar melhor. Então, você faz o teste do nervo mediano e você diferencia como? Adicionando tensão e tirando tensão do nervo. Então, vai aparecer e vai diminuir a dor desse paciente, né? Aumentar ou diminuir a dor dele. Quando Então, você isso é uma outra aumenta a forma de a gente tensão, a conseguir. dor aumenta. Isso, quando você Quando adiciona você a tensão, diminui, então inclina a cabeça contra a lateral, eu estou pegando as duas pontas do nervo e estou esticando. Né? Então, vai aumentar os sintomas do paciente. E quando a gente inclina a cabeça ipsilateral, a gente está tirando tensão de uma das pontas, ou seja, estamos diminuindo a tensão e, teoricamente, se esse paciente é apto ao tratamento neural, ele vai diminuir os sintomas dele. da mesma forma que se você tira, então, por exemplo, o nervo mediano, isso aqui, né? Aí você adiciona tensão, inclinando a cabeça. Você Isso. pode também tirar a flexão da mão? A outra ponta também, né? Igual você mencionou, né? Tirar ou pela cervical ou pela ponta da mão. Normalmente a gente escolhe o quê? O local mais longe da onde está ocorrendo os sintomas. Então, no caso que eu mencionei aqui, era no bíceps, né? Então, o paciente está com um sintoma no bíceps, né? Está no meio do caminho. Então, a gente pode tirar ou pela cabeça ou pela mão. Mas se, por exemplo, o sintoma do paciente, a queixa de queimação nos ombros, né? Eu faria igual a Henriqueta falou, tirar a tensão pela mão. Então, eu tiro a tensão aqui, os sintomas na minha cervical iriam desaparecer ou diminuir. Então, muito bem colocado aí, Henriqueta. E um desafio que eu acho do tratamento neural é não provocar mais dor e ter um benefício. Exatamente. A gente trabalha ali na zona de segurança, né? Para não estar provocando dor. Então, esse é um dos diferenciais, né, da neurodinâmica para as outras abordagens, é ser mais minucioso, né, nas progressões, ser mais devagar, então, degrauzinho a degrauzinho, né, para evitar qualquer tipo de erro, né, e ser mais sutil, né, quanto aos exercícios. Então, diferencia muito da mobilização, que é um pouco mais porrada, né, que ele chega mais... Eu não queria tem muitas saber qual que é a progressões. diferença da mobilização neural para o tratamento neural. Para né? Exatamente isso que eu falei, a sutileza, né, as progressões mais lentas, né, então os exercícios eles vão do menos para o mais, tem todo um sistema, né, que a gente propõe, né, pro fisioterapeuta tá seguindo, e para evitar qualquer tipo de erro, porque erro nesse tipo de paciente a gente sabe que a chance de você perder o paciente é grande, né, porque ele vai exacerbar os sintomas de uma forma que ele não vai querer te ver tão cedo, né? Então, é uma das dificuldades do tratamento com esse tipo de paciente, né, esses picos de dores que podem ocorrer, né, durante o tratamento. Então, conforme você vai mais no sistema da neurodinâmica, né, mais devagar, mais sutil, progressão mais lenta, você evita, né, ou você diminui a chance disso acontecer. Perfeito. E você foi beber na fonte, né? Sua formação foi com Michael Shetlock. Shacklock, o Michael Shacklock veio para o Brasil. Eu já estudava, né, essa ferramenta na fisioterapia.
mas quando ele veio e acabou vindo para Campinas, aqui no quintal de casa, né? Então a gente acabou fazendo a E com a formação com ele. Nina Schmidt também, né? Oi? Com a Nina Schmidt. Você fez É, qual antes? depois a Nina ela veio para o Brasil também em 2024 foi ano passado. Ela veio para o Brasil e eu fui lá no Rio de Janeiro fazer a formação dela. Então o curso dela acaba complementando a neurodinâmica. Existem outras O curso formações, dela é a mobilização mobilização neural neural. também. Oi? O curso dela é mobilização neural. Ela ensina a parte da avaliação, só que a avaliação dela é muito diferente, né? A avaliação dela é mais completa, né? Abrange mais itens, então favorece a gente a ter, fazer uma avaliação melhor do paciente e diagnosticar melhor o paciente, né? A neurodinâmica ela tinha avaliação, só que ela era mais resumida, vamos dizer assim. A Nina ensinou uma avaliação, né, das neuropatias compressivas um pouco mais completa, né? Por isso que eu adicionei isso ao curso, né? Então, o curso não é só neurodinâmica, né? Ele é um compilado de técnicas, né, que acabam potencializando a neurodinâmica. Tá? A neurodinâmica é o carro-chefe, mas as outras técnicas que eu trago junto, elas acabam potencializando, né, o trabalho da neurodinâmica, então favorecendo você ser mais assertivo no diagnóstico e mais resolutivo no tratamento. É. Eu acho que um desafio também é como que a gente verifica que o sistema nervoso está anormal. Através dos descritores neuropáticos, não sei se eu estou certa, né? E dos testes. Nós temos lá os testes de tensão neural, né? Então, E da sabemos ali que mecanosensibilidade. temos de mecanosensibilidade. Temos ali os três principais do membro superior, que é o nervo mediano, o nervo ulnar e o nervo radial, que a gente pega o polegar, né? Faz a rotação interna de braço, flexão de punho e faz a abdução do braço. Então, são os três principais do braço. Já para membro inferior, nós temos o SLR, que é o mais conhecido, né, o Laser. Mas é. Nós temos o SLAMP. E fora isso, nós temos ali os três principais da parte da perna, né, que é o tibial, no qual a gente faz dorsiflexão e eversão, o sural, que a gente faz dorsiflexão e inversão, e o fibular, que a gente faz flexão plantar e inversão. Então, a gente consegue distinguir qual nervo está afetado, né, para saber qual exercício vai ser mais eficiente para aquele paciente. Tá? Então, os testes são extremamente importantes, né, eles têm que ser realizados de forma adequada. Né? Então, a gente ensina, né, toda a sequência dos movimentos dos testes, né, para a gente conseguir ter um resultado melhor ali para o nosso paciente. E normalmente o teste é o exercício a ser realizado pelo Ah, paciente. Então, é tão importante você realizar de forma adequada quanto ensinar o paciente para fazer o autotratamento em casa. e esse autotratamento ele é realizado, claro, você trata no consultório, ensina para o paciente, ele faz quantas vezes, como é que é a frequência que ele faz em casa? O normal, Muitas vezes a por gente dia, uma vez, quantas, como É, é que é? eu gosto de dar, dependendo também do nível do paciente, né? Se o paciente está muito agudo, também a gente não pode dar muito trabalho para ele, que pode ser que piore a situação do paciente. Mas normalmente a gente passa ali para ele fazer uma série de 3 em 3 horas. Né? É um número bom de estímulos para você estar dando no seu nervo durante o dia. Então a gente passa ali de 3 em 3 horas, dependendo quando o paciente está muito agudo, a gente diminui um pouco, né, faz ali de 4 em 4 horas, né, ou 4 vezes por dia, mais ou menos assim. Então a gente tem que também ter esse feeling, né, de entender o paciente se ele vai responder bem. Ou às vezes a gente passa o número ali 4 vezes por dia e na segunda sessão, que normalmente eu vejo em 48 horas esse paciente, a gente já reavalia e já vê se foi um número adequado, a gente pode aumentar o número, ou se foi demais, diminuir, ou se foi adequado, a gente mantém. E quando você faz posições de alívio, por exemplo, às vezes você tem que ficar com o braço fechado para ficar um repouso, né? Em vez de começar já a mobilizar ou já na tração. Como é que é Sim. essa frequência aqui, a pessoa? O que você indica?
Em relação a alívio, né, por exemplo, o paciente está com um problema no nervo mediano, né, a gente vai usar ele como exemplo, que é o mais comum. É, o que eu peço para esse paciente? Lógico, entrar várias vezes no dia na posição de repouso, a posição antitensão, né, a posição que o nervo vai ficar mais aliviado. Então eu peço para ele colocar a mão no peito oposto, né, seria a posição que o nervo fica mais aliviado. Ou eu adiciono uma tipóia, né? Eu ponho o paciente numa tipóia, ele fica o dia inteiro nessa posição, tira para fazer os afazeres dele ali e já volta para a posição. Quem sabe que quando o nervo ele está muito agudo, né? O paciente que está precisando desse tipo de procedimento é o paciente nível 1, paciente que está com dor constante, paciente que a gente não consegue manusear ainda, né? Então a gente precisa preparar esse paciente para a gente manusear, deixando o nervo mais sensível e deixar ele menos sensível. Menos. E deixar ele menos sensível é você colocar ele em posição antitensão, né, e esperar, né, talvez com o uso da medicação, alguma coisa fazer efeito e diminuir os sintomas para a gente começar a entrar com os exercícios neurodinâmicos nele. Ótimo. E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar aqui que a gente responde. O Gunter responde. E o que é que pode ser tratado na neurodinâmica? Com a neurodinâmica, né? Vamos dizer assim. Todas as condições de neuropatias compressivas, tudo que comprime o nervo, né, e gera aqueles sintomas, né, principalmente do sistema nervoso periférico, né? Então, tudo que gera síndrome do túnel do carpo, síndrome do supinador, síndrome do desfiladeiro torácico, hérnias de disco, né, são as principais neuropatias compressivas, síndrome do túnel do tarso, né, existem várias, né, e existem condições nas quais o nervo sofre um estiramento. Então, por exemplo, tem uma síndrome do posterior de coxa, né, então o paciente sofreu estiramento muscular, mas junto o nervo está lá, ele acaba sendo estirado junto, e esse estiramento do nervo no posterior de coxa pode gerar um sintoma, né, neuropático. O cara começa a relatar: eu não tenho só dor, eu tenho queimação, eu tenho choque, formigamento atrás da perna. Né? Então a gente tem que diferenciar já na avaliação isso. O paciente já relatou isso, falou: opa, tem alguma coisa neuropática ali. Né? E talvez eu tenha que entrar com a neurodinâmica. Como eu mencionei, pode ocorrer a lesão muscular junto com a lesão neuropática, né? A lesão nervosa. Então, você vai ter que entrar com o tratamento para músculo e o tratamento para nervo, que são diferentes. Porque se você deixar o nervo de lado, esse paciente vai ficar com dor residual, vai ficar com problema e vai ficar suscetível a ter novas lesões ali na região. Então, você não pode subdiagnosticar isso. Tem que estar atento a esse tipo de palavras do paciente durante. Ou, às vezes, você mesmo sugerir, né? Você não está sentindo queimação aí, você não está sentindo formigamento. Se o paciente falar não, não, acabou, né? Você vai depois fazer, talvez, o teste de tensão para confirmar se é ou não. Porém, é interessante você estar tentando investigar isso no paciente. Então, voltando a falar o que a Henriqueta perguntou, né, são as neuropatias compressivas. Tudo que gera algum problema, né, no nosso sistema somatosensorial, né, da parte periférica. Boa. E também, por exemplo, o estiramento muscular, ele causa um edema, um extravasamento de sangue, isso também pode incomodar o nervo, né? Sim. Não é só a tração sobre o nervo, às vezes nem chega a tracionar o nervo, mas o próprio edema ou... Sim, o extravasamento de sangue, sim, ele pode ser lesivo ao nervo, né? Ele pode ser ácido para o nervo e irritar o sistema nervoso e gerar aderências ali, né? Porque o sangue caindo ali, ele pode coagular e gerar algum tipo de aderência ali na região também. A própria lesão muscular pode gerar aderência no nervo, então nós temos que estar atentos a isso. A gente vê muitos outros tipos de problemas, entorses de tornozelo, né? Sabemos ali que os nervos do tornozelo estão muito expostos, né? Eles são muito superficiais. Então, tanto entorse em inversão quanto em eversão pode gerar algum tipo de problema ali no nervo tibial, quando é em eversão, e no nervo fibular ou sural, quando é em inversão. Então, nós temos que estar atento ali também na hora do tratamento, se não ocorreu nenhum tipo de estiramento, ou se o próprio edema, né, que foi gerado
pelo entorse, gerou algum tipo de problema ali para o nosso sistema neural que passa na região. Então, só a gente resumindo um pouquinho, né? Todas as síndromes compressivas dos dedos, tanto os periféricos como aqueles que no trajeto saindo lá da coluna. Isso, tanto da raiz, Região né, quanto do cervical, trajeto do lombar. nervo. Ok. E a diferenciação, né, de uma dor referida e de uma dor irradiada é que ele segue, quando é uma dor irradiada, segue exatamente o trajeto do nervo. É Isso, isso? vai seguir o trajeto, normalmente vai fazer um risco, né? Faz o risco de dor ali no trajeto do nervo, né? Lógico que isso é sempre porcentagem, né? Nada é 100%. Então, às vezes, ele pode fugir um pouco, né, do dermátoma ali, da região do nervo, porém, normalmente ele faz um trajetinho ali, né? Uhum. Então, tem muita gente que tem, né, dor na cabeça da fíbula, né? Porque tem ali é onde o nervo fibular se divide, então acaba sendo um local que é muito comum de ter sintomas. Então você sabe, pô, a cabeça da fíbula, vai palpar o nervo ali para saber se ele está mecanosensível, né? Faz o teste do nervo fibular, né, com flexão plantar e inversão para ver se ele refere aumento de sintomas. Então a gente tem que estar atento aí ao trajeto, né, do nervo aí para saber se é o nervo ou não, né? E a dor somática referida, normalmente, ela não faz um trajeto, né? Ela aparece. Então, é um problema na coluna que gera uma dor ali à distância, né? Pode ser uma dor no joelho, né? Mas ela não faz um trajeto, né? Mas, como eu disse, nada é 100%. Às vezes faz algum tipo Com de certeza. trajeto ali, mas é menos comum, né? E E também na muitas dor vezes você está somática, tratando um joelho e o problema nem está lá no joelho, está lá em cima. e o problema está na coluna, né? Ali tem um artigo, né, que é feito pelo pessoal do Mackenzie, que é o XPOS, né? Então, a tradução dele é problemas de periferia que são de origem na coluna, né? Então, a gente sabe que tem uma grande porcentagem ali do joelho, quadril, dores no quadril, nós temos 71% de chances de virem da coluna, né? Do ombro, a gente sabe que é 50% de chance de ser um problema da coluna cervical, né? E esse artigo aí ajuda a gente bastante nesse tipo de abordagem, né? Então a gente entende que tem que investigar antes a coluna, e na neurodinâmica não é diferente, você vai ter que investigar a coluna para saber se o problema vem daqui da raiz nervosa ou se está no trajeto do nervo. E você investiga fazendo a diferenciação, fazendo a palpação, né? Porque você sabe que se na palpação a dor está mais distal, né, da coluna cervical, a grande chance do problema vir do meio do trajeto do nervo, e não ali de uma hernia de disco ou de alguma coisa que tenha, que esteja na coluna ali. Perfeito. E os benefícios da neurodinâmica? Além do alívio do sintoma, Os dos benefícios. sintomas, né? A neurodinâmica, né, como mencionei, um dos benefícios dela é, é a praticidade, os exercícios são simples de serem realizados em casa. Outro benefício é o sistema, né, que a gente coloca, né, pro fisioterapeuta, é como se fosse uma receita de bolo. Lógico que tem as suas variáveis, porém tem todo um sistema lá que, se você seguir, normalmente dá certo. E depois de um certo tempo, né, da curva de aprendizado, você começa a ter esse feeling, né, de saber se você pode mais, se você pode menos, né, cortar caminho. Então, esses são os principais benefícios aí, né? Ser sistematizado, os exercícios serem simples e qualquer paciente consegue realizar em casa. Então, a importância do autotratamento, né, é que o paciente consegue dar muito mais estímulos, e estímulos espalhados no seu dia. Ele não depende de ir na sua clínica, né, para ser manipulado ou para fazer uma intervenção passiva, né, um choquinho, um laser, né. Ele consegue realizar o autotratamento em casa e já está dando o estímulo adequado para o seu nervo e espalhado durante o seu dia. Então, isso é o mais importante, né? Não dá pacotes de estímulos, tudo junto de manhã, e deixar o resto do dia sem algum estímulo.
Então, esse é um dos benefícios aí do nosso tipo de Você costuma tratamento. atender o paciente quantas vezes na semana? No começo, eu costumo atender a cada 48 horas. Então, se o paciente vem Para ir segunda, ele vai ajustando, ser né? atendido quarta e vai ser atendido sexta, né? Se ele veio na terça, ele vai ser terça, quinta, daí eu deixo ele para segunda, né? Então, dependendo do paciente, mas eu estou sempre ligado nesse tipo de paciente. Esse paciente você tem que estar com o WhatsApp ligado 24 horas, porque qualquer deslize dele ali, ele pode perder a mão no tratamento, né? Se ele não foi bem instruído, ou às vezes ele é bem instruído, a gente filma, treina com o paciente na clínica, mas mesmo assim ele erra a mão, né? E acaba metendo os pés pelas mãos aí, volta agudizado. Então a gente tem que estar no controle desse paciente. E muitas vezes no controle é você ter o WhatsApp aberto e solicitar para ele qualquer tipo de intercorrência, eu preciso saber. Eles mandam e você consegue controlar ele pelo celular mesmo, né? A não ser que você vai, pô, então não faz mais nada, amanhã eu te vejo, né? Então pode ser uma também. Por isso que esse paciente muito agudo eu gosto de ver mais vezes na É semana. isso. Paciente que já está numa fase subaguda, crônica, a gente pode deixar espaçar mais as sessões, uma vez por semana, ou até uma vez a cada 15 dias, em pacientes que estão bem tranquilos. É. Semana passada eu atendi uma paciente do interior que não tinha jeito de vir. Eu falei, não, vamos conversar. Aí fizemos uma chamada de vídeo. Eu fiz os testes com ela fiz um slump, que ela tinha uma dor no quadril, já tinha 5 meses, e que era só exame, não precisa fazer fisioterapia, não precisa fazer isso. E aí eu passei o exercício para ela, um deslizamento, e ela, no dia seguinte, ela me telefonou, daquela hora que era o quê? 7 horas, ela ia dormir às 10h30. Daquele momento até às 10h30, ela fez mais umas 4 vezes. E ela E falou, não aí? dormi a noite toda, não acordei, porque eu não dormia. Era só deitar que a dor vinha. No dia, estava tudo bem, mas ela tinha sintoma no teste. Então, e o teste comparativo é fenomenal. É muito, é o máximo, né? Você fazer a É, comparação, porque não tem jeito de ser diferente. e daí você tem certeza que você está abordando o paciente, né, de forma adequada, né? Você faz a diferenciação, fala, pô, vou usar neurodinâmica porque ele precisa de neurodinâmica, né? Porque o sistema É, dele está com problema de movimento, está com problema de ser comprimido, alguma coisa está acontecendo, é. né? E nós temos ali, você escolheu um movimento de deslizamento, é um movimento mais conservador, né? É o primeiro movimento que a gente consegue colocar no nervo, né? Um pequeno deslizamento ali já gera todo esse efeito aí, né? Do pessoal já conseguir Explica dormir. para o pessoal o que é o deslizamento. O deslizamento, né? Você evita a tensão. Então, o que você faz? Você puxa uma ponta do nervo e solta a outra. Puxa uma ponta e solta a outra. Então você fica deslizando o nervo, né, nas suas interfaces ali, né, por dentro do corpo. Isso gera um alívio de sintomas importante, né? E é o primeiro exercício que a gente consegue colocar no paciente, que é o deslizamento, né? Então ele vai começar a deslizar, vai começar a ficar menos mecanosensível, menos sensível, né? E a gente consegue ir progredindo depois com outros exercícios um pouquinho mais agressivos, E com como que é essa tensionamento. progressão? Primeiro a A, gente pro- começa com o deslizamento, aí a quando gente ela faz isso. A some o gente sintoma, como é que você evolui isso? Normalmente o sintoma não some, né, só com deslizamento. O normal não é, né, mas ele já dá um bom alívio no paciente. E depois a gente tem que progredir para o tensionamento. O tensionamento ele tem muitas funções no nosso sistema, né? Um deles é como se fosse o fortalecimento, né? É uma fase de fortalecimento. O nervo ele não tem poder de contração. O jeito de você fortalecer, deixar o nervo mais resiliente é esticá-lo, né? Mas lógico que você vai esticar na medida certa. Você não pode pegar e esgarçar o nervo. Você tem que esticar de forma gradativa,
né, e ele vai ficando mais resiliente, vai começando a gerar menos sintomas, até a gente chegar nas fases mais avançadas do tratamento, no qual a gente pode pegar o nervo, não só esticar numa ponta, mas esticar da outra também. Então, pegar o nervo mediano aqui, esticar pelo braço e depois esticar pela cervical. Então, esticar as duas pontas. Então, a gente está super condicionando esse nervo, né, a receber cargas, a receber as demandas aí desse paciente. Tá? Então, tem toda uma progressão. Então, quando vamos supor que o paciente chegou para a gente de uma forma muito aguda, nível 1, o paciente está com dor constante, o paciente não consegue nem se mexer, né, o braço aqui pendurado. O que a gente faz? Vamos agir de forma protetiva, nós vamos tirar a tensão desse paciente, pôr ele na tipóia, uso da medicação para baixar um pouquinho os sintomas. Segundo exercício, segunda progressão, nós vamos começar a deslizar esse paciente, né? Deslizar o nervo desse paciente para que ele devolva o movimento, evite aderências, né, e comece a diminuir ainda mais os sintomas. Terceira fase é tensionamento. Então, em vez de puxar uma ponta e soltar outra, nós vamos só puxar uma ponta e vamos deixar a outra fixa. Vamos ficar esticando, 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 ganhando, né, resiliência nesse nervo, né? Ele vai ficando mais resiliente, ele vai aguentando mais. E os sintomas nisso vão baixando, né? A gente sabe que pode passar de uma fase para outra, né, de um tensionamento pequeno para um pouquinho maior, né, quando esse tensionamento já não gera mais nenhum tipo de sintoma. Então a gente vai progredindo, vai esticando, esticando, né? E até chegar naquele ponto que a gente vai esticar de um lado e vai esticar do outro ainda. Vai esticar as duas pontas, né, do nosso sistema. E essa é a progressão. Você vê que é uma forma simples, mas a gente tem que ter todo um raciocínio clínico, né, para conseguir utilizar esse método, né, para abordar esse tipo de paciente, manejar esse tipo de paciente, que são pacientes normalmente mais complexos, né, são pacientes mais que o pessoal não gosta muito de tratar esse tipo de paciente, é porque ele tem esses picos de dores, né, eles agudizam muito rápido, né, perdeu a mão já era. Verdade. E explica para mim, para nós todos aqui, como que é essa coisa da gente tratar o lado contralateral para aquele lado sintomático receber os benefícios deste tratamento? Como que é isso? Sabia que vinha essa pergunta, né? Essa é uma das ferramentas da neurodinâmica mais importantes, né? Principalmente para lidar com esses pacientes muito agudos. Nós sabemos ali que, por exemplo, se meu braço direito está acometido, está com muitos sintomas, né, eu não posso mexer nesse braço. Ele está com dor constante, ele está facilmente sendo provocado. Nós temos que deixar esse paciente com o braço na posição antitensão, como eu mencionei aqui no começo da live. Porém, às vezes nem isso é suficiente. Não é o suficiente para gerar um alívio. Gera um pouco de alívio, mas o paciente continua com dor constante. E na neurodinâmica a gente utiliza uma técnica que chama contralateral. A gente utiliza o outro membro, né, gera tensão nesse membro aqui, para aliviar os sintomas do ipsilateral, do que está com sintomas. E tem toda uma explicação, né, da biomecânica por que isso acontece. Isso também serve lá para radiculopatia, né, de membro inferior, né, de lombar. Então, tá com aquela radiculopatia, o paciente está com muitos sintomas, sintoma constante. A gente sabe que usar o contralateral alivia os sintomas do ipsilateral, mesmo você não mexendo no ipsilateral. Como que isso acontece? Então, eu tenho sempre minha gravatinha na mão aqui. Ótimo. Essa explicação é ótima. Para explicar os sintomas. Então, vamos lá. Imaginem que o amarelo é a medula do paciente, né? Descendo lá pela coluna. E vamos imaginar que o paciente está com esse membro aqui com tensão, né? Ele está com mecanosensibilidade, então ele está tenso, né? Está com dor constante, ele está facilmente sendo provocado, né? Mesmo na posição antitensão, ele está com uma certa tensão e está gerando sintomas. Quando a gente tensiona o contralateral, que é esse daqui, ó, o que acontece com o ipsilateral? Ele afrouxa. Olha, então a gente colocando tensão no contralateral, nós tiramos tensão do ipsilateral, gerando esse alívio de sintomas.
né? Sabemos aqui que quando a gente puxa, né, o sistema para baixo, o cone medular desce. A gente puxa todo o sistema aliviando os sintomas daquele paciente. Então é uma técnica muito segura, muito eficaz, né? Utilizamos muito isso, né? E é pouco difundida, né? Pouca gente sabe dessa técnica, que foi um artigo, né, que o Shacklock escreveu, escrevendo sobre isso, né, que ele fez uma dissecação de cadáver e ele puxava a raiz nervosa e via todo o sistema descendo e a raiz ipsilateral que estava acometida sendo afrouxada também. Então é um artigo bem legal dele, né, quem quiser eu posso depois ceder para vocês. E tem todas essas imagens, né, dele puxando a raiz de um lado, o sistema descendo e aliviando o lado ipsilateral. Então, para quem não sabe, já pode usar amanhã, né, esse conhecimento aí. Está com um paciente com dor irradiada, tensiona o lado contralateral para ver o que acontece, né? Então, e também é uma técnica muito fácil, o paciente consegue reproduzir em casa, né? Estou com Bacana. Estou com 3 pacientes hoje, todos utilizando o contralateral, né? Então facilita muito para o tratamento, acelera o tratamento. E você vê, é um diferencial da mobilização neural que não utilizava, né? Então é uma das ferramentas aí do carro-chefe, né, da neurodinâmica, é o contralateral e a diferenciação, né, que a gente pode fazer. Então, na avaliação, a gente faz a diferenciação de um lado para o outro, E, a palpação e o e movimento passivo e ativo. Como que você. os movimentos passivos e ativos, qual a diferença, né? Então, por exemplo, o paciente relata para você que ele levantar o braço gera um sintoma irradiado para o braço dele, né? Mas você pode pegar passivamente e elevar o braço dele para saber se o problema é a tensão neural ou é a compressão gerada pelos músculos, né, que passam pelo braço. Então, aqui eu estou precisando contrair o músculo, né, para elevar o braço. E essa contração pode estar comprimindo o nervo. Saber qual é a interface, né? Então, a gente pode fazer o teste passivo e o teste ativo para diferenciar também o joio do trigo, né? Quem que é quem, onde que eu vou atuar ali, né? E nas fases de tratamento, né, a gente vai, lógico, quanto antes você colocar o paciente na direção do tratamento, né, ele conseguir fazer ativamente ali, é melhor para o paciente. E a gente vai usar muitos movimentos, né, ativos do braço, né, principalmente movimentos funcionais para esse paciente. O paciente joga beach tênis, então vamos fazer o trabalho do saque ou do smash, né? Esse paciente joga vôlei, joga basquete, né? Então vamos fazer o trabalho funcional. Esse paciente é uma dona de casa, mas ele precisa pegar uma lata em cima, um copo em cima do armário, né? Pendurar roupa, né? Então a gente precisa trabalhar, fazer toda essa recuperação de função no final. Então a gente utiliza os movimentos neurodinâmicos e colocamos movimentos ativos ali para o paciente, são os movimentos funcionais dele, né? E tudo vai depender da demanda, né? Uma senhorinha não vai precisar ficar fazendo saque do beach tênis, né? Não precisa de tanta demanda, não precisa progredir tanto no tratamento dela. Mas num esportista, normalmente a gente tem que ir até o final do tratamento e fazer o supercondicionamento desse sistema dele. Bacana. E isso é importante, porque a gente precisa identificar a área exata que está disfuncional, né? E isso ajuda a gente a planejar o tratamento. E como que vai Exatamente. ser, depois que ele sair da agudização, o que eu tenho mais ainda que restaurar. Exatamente. E, é lógico, né? Quando a gente fala desses movimentos ativos, a gente sabe que a própria contração muscular em cima do nervo está gerando um estímulo nele, né? Está bombeando ele. Então é interessante estar fazendo essa recuperação funcional com movimentos, né? Não só os neurodinâmicos, porém com outros tipos de movimentos, já com carga, né? Elevações laterais, fazer aquele trabalho por exemplo, do supraespinhoso aqui, então vai colocando uma carga, vai estar gerando tensão, está gerando contração do músculo em cima do nervo, né? E isso está capacitando, né, condicionando o seu nervo às demandas daquele paciente. Perfeito.
não sei se a gente já falou aqui, mas que eu acho importante, se já falou, se repetir, como que a gente pode diferenciar uma compressão da raiz nervosa lá na coluna e nas extremidades? Você Tá. tem, assim, dá um norte, como que a gente, é a palpação, por exemplo, eu estou com uma compressão lá na coluna ou eu estou com piriforme? Uma síndrome do piriforme, por exemplo. Boa pergunta. Vamos lá. Quando o problema está lá na coluna, né, nós vamos depender de movimentos da coluna para gerar, para saber o que está acontecendo. Né? Então, por exemplo, quando tem uma hérnia de disco, né, a compressão está lá na raiz. Né? A gente sabe que a hérnia normalmente sai em diagonal e ela ocupa espaço dentro do forame. Né? Então tem o nervo ali e tem agora um outro componente ali que é o disco, né? Um pedaço do disco que sai ali. Então, como que a gente diferencia? Os movimentos de coluna podem gerar esse aumento de tensão. Por exemplo, na coluna lombar, sabemos que a extensão de coluna lombar fecha o forame. E se fecha o forame, já tem um nervo e um disco lá dentro, né? Vai gerar compressão e vai gerar os sintomas daquele paciente. Sabemos que a flexão abre o forame, né? Então, sabemos que se eu fizer flexão de coluna e os sintomas aliviarem, né? A gente sabe que está lidando com um problema ali dentro da coluna. E inclinação lateral para um lado, inclinação lateral para o outro é a mesma coisa. Ó. Quando você inclina aqui, fecha desse lado, né? Se gerar aumento de sintomas, né? Se os sintomas são do lado direito, sabemos que estamos lidando ali com alguma coisa que está ocupando espaço dentro do forame. E vice-versa, se inclinar para o lado esquerdo, abrir o forame do lado direito, gerou alívio de sintomas, a gente sabe que está lidando com um problema na coluna. Em relação ao piriforme, né, eles têm os testes especiais dele. Né? Um deles é aquela posição de ostra, né? Você fica em decúbito lateral, né? Você põe a mão no joelho do paciente e fala para ele empurrar a sua mão. Então ele vai abrir os joelhos e vai contrair o piriforme, e o piriforme vai contrair o nervo e vai gerar os sintomas, né, desse paciente. Então você testou a coluna, pô, não deu sintoma, não deu alívio, não deu problema nenhum, né? A coluna está livre. Porém, ele tem aquele sintoma radicular, né, descendo pela perna. Você vai lá no piriforme e testa, né? E você pode ir pela palpação também, né? Igual a gente ensina no curso, né? Palpação na região ali, vai ver que o nervo está mecanosensível. E se você palpar ele perto ali da coluna, não vai estar mecanosensível. Ele vai normalmente ficar mecanosensível depois da compressão. Não, beleza demais. É muito legal. Muito legal. É um grande diferencial trabalhar com a neurodinâmica. É, muito. Ele é gratificante, né? Primeiro que a gente pega casos bem complexos, pacientes que vão, que se você tratar de forma, diagnosticar e tratar de forma adequada, são pacientes que vão trazer muitos outros pacientes, né? Porque Respondem bem também. eles vão trazer muitos pacientes que eles vão ficar eternamente gratos, né? Eles estavam passando experimentando os piores sintomas conhecidos, né? Que são os sintomas neurais, e você conseguiu dar um jeito nele, deu um norte para ele, né? Ele aderiu ao tratamento, ficou bem, né? Esse cara vai falar bem de você para o resto da vida dele, né? Então ele vai trazer muitos pacientes, e é isso que eu vejo hoje. Né? O pessoal sempre fala, pô, mas na minha clínica não tem tanto paciente com dor irradiada. Na minha tem porque eu trato um, ele traz 5. Eu trato outro, ele traz mais 5. Verdade. Então acaba virando referência nessa área. Né? E a referência, você ser referência nessa área, né, principalmente numa área tão complexa, né, que é tratar nervo, tratar hérnia de disco, né, você consegue cobrar mais, né, você consegue ter um reconhecimento maior e ser reconhecido como autoridade, né? Isso que a gente sempre fala, pegar caso complexo para tratar, né, você acaba virando aí autoridade aí na sua região. Com certeza. E essa semana, a gente já está caminhando para o final, né? Eu vou falar com as pessoas que estão aqui. Muito obrigada. E qualquer dúvida pode escrever, depois pode entrar em contato com a gente também. E um paciente veio
E ele falou, não, eu tô com uma dor aqui na perna e minha perna tá... Porque eu pisei, esse calcanhar meu do lado direito pisa menos, porque eu tive um acidente, então eu fico defendendo, aí a dor passou para o lado esquerdo, subiu pela panturrilha, veio pela coxa, subiu e foi para a coluna. Aí eu fiz o teste neural dele, E um aí? implantezinho básico, pá. Diferenciei um lado com o outro, falei, mas parece que não está vindo do outro lado para o outro de cá, para cima. Vamos pensar para baixo? Não. Aí eu dei o exercício para ele, melhorou. É, Vai melhorando, né? e é fantástico, né? Muitas vezes tem uma melhora instantânea, né? É, de mais de 50% do sintoma do paciente a gente consegue melhorar, e às vezes, né, tem casos mais complexos que vão melhorando de pouquinho em pouquinho. O primeiro que melhora é o sintoma da dor, depois os outros, parestesia e formigamento e perda de força. Como é que é a ordem? Tem uma ordem? A gente sabe que quando tem perda de força e perda de sensibilidade, ou seja, dormência, o prognóstico é pior. Quer dizer que está tendo uma compressão um pouquinho mais severa, né? Então, o paciente teve perda de força e perda de sensibilidade, a gente tem que dar um prognóstico mais longe para esse paciente. Falar, ó, seu caso está tendo uma compressão, e a gente não sabe o quanto que a gente vai conseguir reverter isso. Isso é sabido, né? A gente não tem uma bola de cristal para saber se esse paciente vai resolver completamente, né? Vai voltar 100% a força dele ou não. Então a gente sabe que quando tem esse tipo de sintoma, principalmente dormência e fraqueza muscular, é um prognóstico pior. Formigamento é uma coisa também que normalmente demora para desaparecer, né? Muitas vezes a maior parte delas some, mas a pessoa fala, puta, mas aqui na lateral do meu polegar ainda tem. Né? Fala, pô, mas isso te incomoda? A dor saiu, o resto tudo saiu, ficou esse formigamento aí, né? Uma hora ele desaparece também. Então, o formigamento é uma outra coisa que acaba desaparecendo depois. E a dor, sim, é Tardiamente. uma das primeiras coisas que desaparecem, né? A dor, choque elétrico, esses sintomas mais altos, pinicamento, né? São sintomas que primeiro desaparecem. E depois ficam esses residuais, né? De ou perda de sensibilidade, ou formigamentozinho em algum local específico, que não vai atrapalhar o dia a dia do paciente. Perfeito. Que bom. Você quer falar mais alguma coisa? Acho que a gente já pode começar Sim, sabe? a Fala aí conversar. sobre a data, né, do curso que vai acontecer aí em Belo Horizonte. Né? Estamos convidando todos vocês aí para estarem presentes, né, se capacitando, né, no mundo da neurodinâmica. Né? Vocês não vão se arrepender. Nós temos ali além do curso, né, o curso já começa antes, né, nós enviamos algumas aulas antes. Nós temos todo o curso, né, são 3 dias ali de imersão nessa ferramenta. E depois do curso nós temos o pós-curso. Então, quem conhece o pós-curso, nós Fantástico. temos aulas de revisão, nós trocamos informações sobre artigos científicos, sobre as novas evidências. Eu costumo dar muitas aulas, né? Eu pergunto para os alunos, onde vocês estão tendo dificuldade? Ah, eu estou tendo dificuldade aqui. Eu monto uma aula e a gente passa lá para os alunos. E esse pós-curso aí é um dos diferenciais do curso, né? Acaba Muito. ajudando, né, a você a digerir o curso, porque eu juro, o curso realmente ele é bem complexo, né? Toda a parte teórica, mas com esse pós-curso aí a gente acaba suprindo toda essa dificuldade que a gente tem nos primeiros dias para a gente conseguir ruminar esse curso aí e usar nos nossos pacientes aí com maestria. Deixa eu ver se eu coloquei a data certinha. 26, 27, 28 de setembro. Tratamento neural baseado na neurodinâmica, o curso que o Gunter vem. Já está confirmada a turma. Perfeito. Alguma dúvida, gente? Você acha que ficou alguma coisa mais para a gente falar, Gunter? Não, acho que a gente falou, abordou tudo, né? A parte da avaliação, de como funciona, os benefícios, né, que a gente consegue trazer para o paciente, né? Como o fisioterapeuta vai
o que o fisioterapeuta vai virar depois disso, né? Então, ele acaba não sendo só um fisioterapeuta músculo-esquelético, né? Ele passa a ser o neuromusculo-esquelético, né? Ele sabe manejar pacientes com problemas neurais.